Bom, vamos direto ao ponto. Para quem busca entender as bases da filosofia política moderna, alguns textos parecem verdadeiras muralhas, né? Super impenetráveis. Mas a magia de uma boa análise é justamente pegar esses debates mais densos do século XIX e traduzir de um jeito claro. Na nossa exploração de hoje, o objetivo é um só: desmistificar um documento histórico fundamental. A gente vai destrinchar o que podemos chamar de a grande inversão e entender como uma dissecação filosófica super rigorosa acabou mudando todo o eixo do pensamento político daquela época. Para situar bem a nossa narrativa, vamos voltar no tempo. Verão de 1843. Imaginem só a cena. Um jovem Karl Marx, com apenas 25 anos, recém-casado, retirado na cidadezinha pacata de Kreuznach. Só que ao invés de curtir a lua de mel, ele mergulhou num retiro intelectual profundo. E por quê? Porque ele sentiu uma necessidade urgente de confrontar as duras realidades materiais do Estado prussiano. Era literalmente a hora do acerto de contas com o pensamento que dominava a época. E para a gente desvendar tudo isso, a nossa pauta vai ser bem direta. 1. O jovem Marx. 2. O estado de cima para baixo, de Hegel. 3. Invertendo sujeito e predicado. 4. Estado contra a sociedade civil. E, fechando a conta, o ponto 5, a verdadeira democracia. Então, parte 1. O jovem Marx. O contexto de um autor em pleno amadurecimento. É fascinante ver como a prática acelera o amadurecimento intelectual. Em 1841, a crítica dele ainda era puramente teórica, meio no mundo das ideias. Mas aí, em 1842, trabalhando como redator da Gazeta Renana, veio um baita choque de realidade. Acompanhando debates práticos sobre leis que puniam pessoas pobres por roubarem lenha caída, ficou óbvio que a teoria pura simplesmente não dava conta das contradições materiais. Foi exatamente essa experiência no jornalismo ali do dia a dia da vida real que forçou aquele retiro estratégico para Kreuznach em 1843. E o resultado? Uma crítica cirúrgica da filosofia política da época que acabou sendo publicada nos Anais Franco-Alemães em 1844. Vamos para a parte 2. O estado de Hegel, aquela visão bem de cima para baixo. Para a gente entender de verdade o tamanho desse debate, é vital definir um termo-chave: filosofia especulativa. Naquela época, o sistema de G.W.F. Hegel ditava as regras do pensamento alemão, e a premissa básica dele era que a ideia abstrata tem vida própria. É como se o conceito mental não fosse só um reflexo do mundo, sabe? Na visão de Hegel, a ideia é a força ativa que cria a realidade empírica, o mundo tangível. Ela vem primeiro. E esse trecho ilustra perfeitamente o problema que estava sendo questionado. Lendo as próprias palavras de Hegel na Filosofia do Direito, lá no parágrafo 262, a gente encontra uma visão super hierárquica e densa. Olha só, para Hegel, o estado que ele chama de ideia real ou espírito é uma entidade mística suprema que, ativamente, se divide e cria a base da sociedade. Ou seja, é o estado que cria a família e a sociedade civil. Mas é aqui que vem a grande sacada analítica. Quando a gente tira toda essa roupagem mística do texto do Hegel e traduz a coisa para a prosa clara, para a realidade material nua e crua, o entendimento é o exato oposto. O manuscrito de 1843 conclui que não tem nenhuma ideia mágica criando as pessoas e as famílias. Pelo contrário, é o Estado que surge de um jeito cego e arbitrário a partir de uma realidade que já existe na base familiar e na sociedade civil. Então, o grande objetivo desse manuscrito original feito lá em Kreuznach era justamente este: fazer um desmonte meticuloso, parágrafo por parágrafo, do texto do Hegel. O trabalho todo foi focado em demonstrar de forma sistemática como essa filosofia oficial invertia completamente a ordem das coisas, criando ilusões lógicas que só serviam para mistificar as verdadeiras relações de poder no mundo real. O que nos leva à parte 3, invertendo sujeito e predicado. A grande virada metodológica. A melhor maneira de visualizar esse choque de ideias é colocar as duas lado a lado. Na lógica do Hegel, aquela de cima para baixo, a ideia abstrata é a dona da ação, o verdadeiro sujeito, enquanto a sociedade material é tratada como um mero resultado, o predicado. Já na visão de Marx, que bebeu na fonte de Ludwig Feuerbach, a coisa funciona de baixo para cima. A realidade material, as pessoas de carne e osso, elas são os verdadeiros criadores, o sujeito autêntico. O Estado é que passa a ser um mero predicado. E esse é o ponto central da nossa análise, a inversão de sujeito e predicado. Pode até soar como uma regrinha de gramática, mas na verdade é uma revolução completa na forma de entender a natureza política.
É o esforço analítico de resgatar o ser finito e material dessa subordinação teórica e devolver a ele o seu papel verdadeiro, o de base real e fundadora das instituições. A lógica dessa análise funciona quase como uma receita de 3 passos. Primeiro, a gente diagnostica onde a teoria clássica colocou uma ideia impessoal no comando. Segundo, a gente procura nessa mesma teoria onde é que as pessoas reais e o dia a dia foram escondidos. E terceiro, a gente simplesmente inverte as duas coisas. Funciona como um verdadeiro raio-x textual. Desfaz a aura mágica do Estado para expor que ele só existe por causa da base social que vem primeiro. Chegamos então na parte 4, Estado contra a sociedade civil, o abismo estrutural. Aqui a gente precisa pausar e entender o que sociedade civil queria dizer lá no contexto do século XIX. Basicamente, era a esfera não política. O terreno das transações comerciais, dos interesses privados de cada um, das lidas diárias e da vida familiar básica. Era um mundo puramente material, totalmente sem aquela abstração governamental. Com isso, fica bem claro uma divisão estrutural gigantesca. A modernidade acabou gerando uma alienação enorme. Pensem bem, de um lado, a gente tem um Estado político, flutuando lá no alto como algo abstrato, universal e burocrático. Do outro, a sociedade civil, focada no material e no particular. O manuscrito aponta que essas duas esferas viraram entidades quase inimigas. Se formou um abismo, onde a massa das pessoas se via totalmente excluída de uma esfera política que, em tese, deveria pertencer a ela. Na época, tentava-se remendar esse abismo elogiando a monarquia constitucional da Prússia, mas a análise crítica demonstra de forma muito imparcial que esse modelo simplesmente não funcionava. E por que falhava? Porque era só um topa-buraco, um compromisso entre forças opostas. O monarca era abstrato e isolado das massas. O executivo era uma burocracia fechada, que mais parecia um clube privado protegendo os próprios interesses. E o legislativo não conseguia mediar nada, mantendo a desigualdade firme e forte sob a máscara da lei. O que salta aos olhos nas anotações de Kreuznach é a denúncia de uma grande ilusão. O Estado vendia a imagem de que era o defensor do direito público e do interesse de todo mundo. Mas, dissecando a estrutura, a crítica mostra que ele não passava de uma ferramenta servindo ao egoísmo privado. No fim das contas, era uma fantasia de universalidade escondendo os velhos privilégios particulares. Mas qual seria a saída então? Vamos para a parte 5, a verdadeira democracia, o fim do abismo político. A resposta teórica para acabar com essa separação brutal foi batizada de verdadeira democracia. Esquece aquele sistema em que a política acontece numa câmara distante da realidade cotidiana. O princípio aqui é que o universal se realiza de verdade quando não existe mais barreira entre o Estado e a sociedade civil. É aquele cenário em que a sociedade, a partir da sua base material, toma as rédeas e decide de forma ativa e consciente sobre a sua própria existência. E tem uma citação-chave que dá o golpe final nessa estrutura de cima para baixo. A Constituição, a lei, o próprio Estado é apenas uma autodeterminação do povo. Quando aquela fumaça da filosofia especulativa se dissipa, a coisa fica muito clara. Não existe uma entidade política superior flutuando sobre a gente. O Estado deixa de ser um bicho estranho lá fora e passa a ser compreendido estritamente como a vontade geral em pleno exercício prático. Resumindo a nossa jornada, o que começou naquele retiro de verão em Kreuznach foi algo monumental. A gente acompanhou com uma desconstrução super técnica e exaustiva de um texto acadêmico denso, revertendo sujeitos e predicados, ideias e realidade material. Não foi só um exercício de erudição. Foi um marco fundador onde ideias essenciais que debatemos até hoje sobre poder, representação democrática e desigualdade estrutural ganharam as suas formas definitivas. E isso fecha a nossa reflexão de hoje perfeitamente, deixando no ar as imensas implicações dessa inversão histórica. Olhando para a forma como as nossas próprias sociedades se organizam, a pergunta que não quer calar é a seguinte: seriam as nossas vidas moldadas por uma estrutura de Estado que dita a realidade de cima para baixo, ou é o Estado que deve ser encarado pura e simplesmente como um reflexo submisso da base material e viva de toda a sociedade? Fica aí a provocação para a gente pensar. Até a próxima análise.